Boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar reinando em cada vida, em cada coração. Amém? Estamos aqui, mais uma terça-feira, sempre a partir das 21 horas, 9 horas da noite, trazendo uma palavra de vida, uma palavra de restauração, renovação, uma palavra de reflexão da palavra do Senhor, da palavra de Deus, para nossas vidas. Amém? Estamos numa semana abençoada, em que sexta-feira vamos estar dando início a mais um congresso das mulheres, congresso das senhoras da Igreja Batista Nova Filadélfia, em colégio. Então, desde já, estou fazendo aqui o convite. Serão 3 dias, com certeza, de muitas alegrias, de muitas maravilhas, que Deus sempre opera no nosso meio, através do trabalho maravilhoso que essas grandes mulheres de Deus, ali, todos os anos se dedicam a fazer esse congresso. Tudo para a honra e para a glória do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, nós queremos trazer uma palavra para os irmãos, que está no livro de Atos Apóstolos, no capítulo 14. Nós vamos ler o versículo 21, Atos 14, versículo 21, 22 e 23. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando, renovando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Então, tendo anunciado o evangelho daquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, para Icônio, para Antioquia, e renovando, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Amém? Então essa é a leitura, Atos Apóstolos, capítulo 14, versículo 21 e versículo 22. O que nós queremos conversar com os irmãos nessa noite é que nós não podemos viver enganados. Nós não podemos nos enganar. Nós temos que ser verdadeiros. Nós temos que procurar sempre a verdade. Sempre viver a verdade. Então Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade. Então Jesus é a verdade. Uma das formas que, às vezes, a gente se engana é que, ao entrar no reino de Deus, parece que ficamos muito extasiados, muito entusiasmados com a quantidade de promessas
que recebemos. Então, parece que nós descobrimos, então, um outro reino, uma outra vida, algo que é fantástico, é extraordinário, é fora de série, como se diz, é surreal, e tantas outras coisas. Né? Porque realmente todas essas coisas, elas existem. Mas isso é uma parte do reino. É um reino. É para depois. É a promessa. É o que vamos receber. É o que está sendo preparado. Jesus disse lá no livro de João, né? O Evangelho: vou para o Pai e vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, vós estejais também. Então, está sendo preparado um lugar para que eu e você possamos estar. Mas até chegar lá, a coisa não é bem assim. Né? A realidade, ela é outra. Ela é outra. Nem tudo são flores. As coisas não são tão fáceis como se fala, se apregoa, se multiplica. As coisas não são tão fáceis assim. Né? E por que não são tão fáceis assim? Porque para entrar no céu, né? Então, quando Jesus veio e morreu na cruz do Calvário, ele nos comprou por bom preço. Né? Então, ali, nós fomos comprados. Então, quando você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, então você ganha, você recebe uma promessa. E essa promessa, ela começa a se cumprir aqui nessa vida. Mas ela tem uma limitação aqui nessa vida. Agora, depois dessa vida, então, a promessa é completa, ela se completa, ela se realiza totalmente. Mas enquanto estivermos aqui, né, vamos dizer assim, como se diz, né, nessa parte de cá, né, nesse período ainda de vida, entre o nascimento e a morte, né, o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. Então, partindo desse pressuposto, né, de que ir para o céu não é fácil, nós vamos encontrar as dificuldades para continuarmos na fé. Por isso que o apóstolo Paulo está aqui, né, encorajando para que os discípulos, para que o povo, para que a igreja permaneça firme na fé, renovando o ânimo, tão importante, né, estar animado, ter ânimo para poder continuar batalhando, né, continuar guerreando, continuar fazendo parte no reino de Deus. Nós não podemos nos esquecer que quando Jesus fala com Pedro e diz para Pedro: Pedro, o inferno tem várias portas. Tem várias portas. Porque ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. As portas. Então, é mais de uma. São várias portas. Mas para entrar no céu, só tem uma. Por isso que não é fácil. Só tem uma porta para entrar no céu. E que porta é essa? É Jesus. No Evangelho de João, Jesus disse: eu sou
a porta. Quem entra por mim, quem entra através de mim, entrará e encontrará pastagens, ou seja, alimento para a sua alma. Então, nós já temos essa ideia, já desde o início, né, do conhecimento do Evangelho, de que não será fácil, porque para ir para o céu só tem uma porta, e para ir para o inferno existem muitas e muitas portas. Muitas portas. E hoje, e a cada dia que vai passando, novas portas, elas vão surgindo, ou vão surgindo com outras roupagens. Com outras roupagens. Talvez sempre existiram, né? Mas hoje com outras roupagens. São as portas que são claramente fora da igreja, mas que atingem diretamente a igreja, porque tanto para ir para o céu ou para ir para o inferno, o público-alvo é o ser humano. O ser humano. Os seres humanos são o objetivo tanto do céu, para eles irem, como também do inferno, para eles irem para lá. É o ser humano. Não existe um animal no céu. Não existe um animal no inferno. Lá no céu só tem seres humanos que saem da terra para o céu. Lá no inferno só tem seres humanos que saíram da terra e foram para o inferno. A não ser aqueles que já estavam lá, né? Os anjos e tal, essa coisa toda. Mas, a princípio, da terra, o ser humano só sai ou para ir para o céu, né? E a única porta pela qual ele pode entrar no céu é Jesus, ou ele vai para o inferno através das muitas portas que tem para entrar no céu. Né? Então, você vai ver lá no livro do Apocalipse, né? Quando o Senhor diz, ficarão de fora os... Então, aí vai lá listando todas aquelas portas, né, que foram abertas para a entrada nesse lugar terrível e tenebroso. Tá? E nós temos até mesmo algumas portas, né, que, de repente, mudaram de novo e estão, de uma certa forma, né, trabalhando internamente na própria igreja do Senhor, né? Então, algumas, por exemplo, dessas portas, né, uma porta, por exemplo, nova, ou pelo menos que a gente considera, né, o linguajar, né, a semântica, parece que mais recente, né? É muito comum você ver hoje dentro de uma igreja, né, ou um grupo, ou uma denominação, ou isso ou aquilo, dizer assim, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Contrariando a própria palavra de Deus. Outra porta que diz não é bem assim. O que não é bem assim? A palavra de Deus, né, ela é sim, sim, não, não. O que passa disso, né? O que passa de sim, sim, ou o que passa de não, não, né? Ou pode ou não pode. Não tem negócio de talvez, não tem negócio de acho.
Não existe isso na palavra do Senhor. Porque o que passa do sim e o que passa do não, a própria Bíblia diz que é de procedência maligna. Se é de procedência maligna, é uma porta do inferno que está aberta dentro, né, da igreja. Então, nunca se questionou tanto a autoridade pastoral. Nunca se questionou tanto a autoridade da liderança como hoje. Né? Então, isso é outra porta. Isso é outra porta que o inferno tem aberto dentro da casa do Senhor. Né? É a rebelião. A pessoa ouve, mas não escuta. A pessoa ouve e entende, mas não obedece, não aceita. Tem a sua própria, a sua própria decisão, a sua própria convicção. E sem perceber, se tornam feiticeiros. Feitiçaria é outra porta do inferno aberta dentro da casa do Senhor. É a porta da feitiçaria. É a porta do inferno que se abre. Por que feitiçaria, pastor? Esse tema é muito pesado, e realmente é pesado. Mas o Senhor comparou o pecado da rebelião com o pecado da feitiçaria. Então, quando tem dentro da casa do Senhor, né, homens e mulheres de todas as idades, né, que querem ser independentes, querem viver por conta própria, querem andar pelos seus próprios pensamentos, seus próprios sentimentos, não são submissos à autoridade. Então, isso são portas, né, que o inimigo abre dentro da igreja e que pode ter repercussões terríveis, né? Então, a vida cristã, ela vai cada vez mais se tornando difícil, né? Porque o mundo está cada vez ficando mais difícil. Então, a vida cristã, né? A igreja do Senhor, cada dia vai tendo mais dificuldades para viver e para conviver nesse mundo. Aonde, né? Aí não é uma questão de ser conservador, progressista, não é a mudança, as mudanças que vão acontecendo dentro da sociedade. Né? Então, às vezes eu costumo repetir, né? Vitorino Silva, um cantor evangélico, pastor, né? Ele canta um hino dizendo: parece que o pecado não é pecado mais. Parece que o pecado não é pecado mais. Né? Então, as coisas vão mudando, né? Dentro do mundo, dentro da sociedade, né? E automaticamente nós que estamos nesse mundo vamos sofrendo, né? Vamos sofrendo as consequências. Não tem como, vamos dizer assim, o termo, né? Não tem como correr, não tem como fugir, né? Nós temos que fazer de tudo, né, para viver nesse mundo e não se contaminar, né? O apóstolo João diz, né, que a luz veio a esse mundo, mas os homens e as mulheres amaram mais as trevas. Então esse é um problema que atinge, né, atinge a igreja.
Então, à medida que o fim de todas as coisas vai se aproximando, né, a tendência natural é que a igreja do Senhor ela vai ficando cada vez mais apertada, cada vez mais comprimida, cada vez vai ficando mais difícil você ser um servo, você ser uma serva do Senhor. Por exemplo, há muitos países, né, que você é proibida, né, de confessar a Jesus Cristo publicamente. Você não pode cultuar, você não pode ter a Bíblia, você não pode falar de Jesus, né, porque você se arrisca a ser preso, presa, morto e essas coisas todas, né? Então, nós vamos vendo os escândalos, né? Os escândalos acontecendo, se multiplicando, né? Isso, de alguma forma, se nós não tomarmos o devido cuidado, vai afetando, né? vai afetando a nossa fé. Então, por isso que o apóstolo Paulo, né, ele tinha sido preso, tinha sido espancado, quase morto, tal, e ele passou por várias cidades e na pregação do evangelho ele começou olha, renova o ânimo, você tem que renovar o seu ânimo, você não pode ficar desanimado, você não pode desanimar, você não pode se entregar. Porque se nós pararmos nos problemas, né, se nós pararmos nas dificuldades, então vai tudo por água abaixo. Nós não vamos alcançar o céu, né? Não vamos alcançar o céu. Até porque nós temos um inimigo. Nós sempre tivemos um inimigo, mas ele nunca se declarou, porque nós estávamos do lado dele. Nós pertencíamos a ele. A Bíblia diz que Deus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, que é Jesus. Então, ele sempre foi nosso inimigo, mas nunca se declarou. Mas quando eu aceitei a Jesus, quando eu entreguei a minha vida a Jesus, aí pronto. Aí agora esse inimigo é declarado. Ele diz, você aceitou a Jesus, né? Então agora você vai ver. Desculpe o termo, né? Como se diz, agora você vai ver o que é bom para tosse. Agora você vai ver. Vai perseguir dia e noite. Quando eu fui consagrado, né, a pastor, né? Tem 39 anos, mais ou menos, atrás, o pastor Walter chegou para mim, eu estava naquela alegria, né, e tal, né? Tinha sido consagrado. Ele chegou para mim e falou assim, olha, agora você se prepara, porque vai ser guerra dia e noite contra a sua vida. O gato querendo pegar, sabe aquele desenho? O gato querendo pegar o rato. E o rato é você. Então, tome todo o cuidado. Eu naquela alegria e tal, mas não sei o que, tal. Não é bem assim. Passaram-se alguns meses, passaram-se alguns anos, né? E hoje, quase 40 anos depois, aquela palavra ainda continua ardendo, continua sendo verdadeira. É dia e noite sendo caçado por Satanás, o diabo procurando de todas as formas quebrar, destruir, matar, tirar a nossa fé,
tirar a nossa bênção, roubar a nossa luz. Ele não para, não para. E a gente ora, ora, ora e continua orando e ele não para, não para e não para. E é assim que será. Por isso que o apóstolo Paulo, né, ele está dizendo aqui, né? Que é por muitas tribulações que nos é necessário entrar no reino de Deus. É por muitas tribulações. Não é no oba-oba. Não é no Jesus já ganhou. Não. É enfrentando. Os contrários, situações contrárias, os problemas, as dificuldades. Quando você passa por uma onda, já vem outra logo depois. Quando você pensa que você vai descansar, você entra na luta de novo. Né? Então, é renovar o ânimo. O apóstolo Paulo foi renovando o ânimo. Então, eu estou aqui nessa noite, me colocando junto com você, meu irmão, junto com você, minha irmã, para você renovar o seu ânimo. É que eu fiz a operação, né, da vista, não enxerguei aqui direito, mas acho que eu vi aqui o nome, é a Rosângela Vieira. É isso mesmo? Dos Estados Unidos? Participando? Ah, meu Deus do céu! Que alegria, que privilégio! Rosângela, da Igreja Batista Nova Peniel, fomos jovens juntos, participamos da mesma mocidade. Ela foi nossa presidente. Eu, Ana Maria. Ah, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Atlanta, né? Estados Unidos. Um beijo para o nosso irmão Júlio, a irmã Socorro. De vez em quando eu tenho acompanhado, né? Vejo as fotos lindas lá que você coloca. Deus abençoe a sua vida, viu? Mas voltando aqui, perseverar na fé. Perseverar na fé é ficar firme. É ficar firme. É não olhar só o momento, mas é o ver depois. Após a noite, com seu negro véu, há um amanhecer. Após a montanha, atrás da montanha, depois da montanha, está a nossa bênção. Nós não podemos parar, não podemos desistir, não podemos abrir mão, né? De tudo aquilo que Deus fez através de Jesus Cristo na nossa vida. Então, perseverar na fé é ficar firme. O apóstolo Paulo disse lá em Efésios, fica firme. Sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor. Ficar firme é crer na promessa. É crer na promessa. Né? O apóstolo Paulo disse, eu sei quem tenho crido. O apóstolo Paulo disse, não que já a tenha alcançado o quê? A salvação, mas corro para o prêmio da soberana vocação. Fica firme, meu irmão, fica firme, minha irmã. Tua irmã está falando, a luta diária, mas são mais que vencedores, glória a Deus. Tua irmã falando. Amém. Somos mais do que vencedores, né? Então, se você me permite, eu queria ainda ler 2 Coríntios,
2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. Está lá, né? Ó. Temos, porém, o 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Quer dizer, eu e você somos frágeis. Nós não temos capacidade de vencer por nós mesmos. Nós não temos capacidade de enfrentar e vencer o diabo. Não tem. Não tem. Nenhum ser humano sobre a face da terra é capaz de vencer o diabo. Nenhum. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, vasos de barro. O que é vaso de barro? Vaso frágil. Para quê? Para que a excelência, para que eu e você nos convençamos de que a nossa fortaleza vem do Senhor. É Ele que nos fortalece. É Ele que nos capacita. É Ele que nos dá autoridade. Então, ele diz, ó, temos, porém, esse tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. O que quer dizer isso? Que a primeira pancada, à primeira vista, é natural. É o natural. É o humano. Sou eu. Agora, a segunda visão não pode ser mais somente minha. Tem que ser minha com o Senhor. Minha através do Senhor. Então, eu fico perplexo, eu tenho problema, eu tenho dificuldade, mas não estou desanimado, mas não há o desânimo, mas não sou destruído. Caio, mas levanto, porque o Senhor me sustenta. Por quê? Porque não é aqui o lugar do nosso descanso. Não é aqui. Aqui é o lugar da peleja. Aqui é o lugar onde eu e você vamos enfrentar as forças do inimigo. Se nós quisermos vencer. Quando você lê lá no livro do Apocalipse, né, praticamente as 7 igrejas, Jesus escreve, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Então, nós temos que ser vencedores. Nós fomos chamados para vencer. O projeto de Deus para a nossa vida não inclui desistência. O projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida não inclui desistência. Essa palavra, ela não existe no dicionário da salvação. Não existe. Apesar de no mundo nós temos 3 classes de criaturas, né? Nós temos as criaturas de Deus que não têm e não querem Jesus no seu coração. Nós temos as criaturas de Deus que foram transformadas em filhos de Deus por terem aceitado a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E nós temos os filhos de Deus, nós temos a terceira, nós temos as criaturas de Deus que foram transformadas em filhos de Deus por terem aceitado a Jesus, mas ao se afastarem, a largar a luz, a amar mais as trevas, amar o mundo, escolher o mundo, então eles vivem como criaturas e deixaram de viver a excelência de serem feitos filhos de Deus. Infelizmente, deixaram. Esperamos, né,
que cada um desses que estão vivendo desta forma se arrependam, né? Peçam perdão pelos seus pecados, voltem rapidamente para Jesus, porque a morte é certa. Para morrer, basta estar vivo. E se morrer fora da comunhão, fora da igreja, fora de Jesus, é um problemaço. É um problemão. Né? É um problemão. Então, projeto de Deus não inclui a desistência. Então, pense nisso, meu irmão, minha irmã. Você já pensou em desistir? Né? Você já pensou em largar tudo? Como dizem aí, né? Eu vou chutar o balde, eu vou largar tudo, eu vou deixar para lá. Sim, aí você vai largar para fazer o quê? Hein? Você vai largar a igreja para fazer o quê? Aí você vai beber? Você vai para cachaça? Você vai para cerveja? É isso? Você vai largar a igreja para quê? Para fumar? Hein? Para fumar? Para se drogar? Para ter várias mulheres, vários homens? É para isso? É para isso? É essa escolha que você faz? Você deixa Jesus, né? Deixa Jesus e prefere todas essas coisas na sua vida? Jesus disse: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Né? Ele deu a livre escolha. Escolheis a quem vós quereis servir, ou a Deus ou a Mamon, ao mundo. Então, persevera, minha irmã, persevera, meu irmão. Né? Vamos junto enfrentar essa onda, vamos junto enfrentar essa dificuldade. A Bíblia diz: um ao outro ajudou, seu irmão disse: esforça-te. Vamos dar as mãos, vamos fazer uma ligadura, né, entre nós, para que sejamos mais fortes, para que tenhamos mais amor, mais compaixão uns com os outros. Né? Não julguemos, mas julguemos menos e vamos amar mais. Né? Vamos dar a mão para quem está caído, vamos levantar ao que está caído, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Tudo isso, meu irmão, minha irmã, para te dizer, encerrando essa palavra de hoje, a nossa salvação custou muito caro. Muito caro. Não jogue isso fora. Não abra mão. Não desperdice. Não desperdice. Deus te ajuda, Deus te capacita, Deus te sustenta, Deus renova suas forças, Deus está sempre disposto a estender a mão àqueles, aquelas que o procuram. Amém? Que Deus abençoe a sua vida nessa noite e possa fazer e continuar fazendo uma grande obra, não permitindo que em momento algum você desanime, não permitindo que em momento algum você perca a sua fé, mas que você renove o seu ânimo, você persevere na fé e siga em frente, porque Deus tem vitória para a sua vida. Amém. Amém? Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Glória a Deus. Explica. Vocês
sexta-feira começa o Congresso das Mulheres. Então, estou ungindo aqui a minha testa, né, como um ato de fé diante do Senhor, né, como se estivesse ungindo você, tá bom? Então, feche seus olhos agora um momento, coloque a sua vida na presença de Deus, porque é o Deus que tudo pode e tudo quer fazer na vida dos seus filhos. Aleluia. Ele está com as suas mãos estendidas para te abençoar. Eterno Deus e Pai Celestial, louvamos e bendizemos o teu santo nome. E queremos te pedir nesta noite, Senhor, que tu renove as nossas forças físicas e espirituais. E que tu, Senhor, possa nos aparelhar com toda a armadura de Deus para resistir, Senhor, às astutas ciladas do inimigo. Que tu possa, Senhor, estar conosco. Que tu possa, Senhor, entrar na batalha. Ah, Senhor, na vida de cada um dos teus filhos, Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Ó Senhor, tu sabes tudo o que está acontecendo. Tu sabes tudo, Senhor, que eles estão passando. Ó Deus, e tu tens, Senhor, a salvação. Tu tens a cura. Tu tens a libertação. Tu tens o livramento. Tu tens a palavra rema. Tu tens a palavra de vida eterna. Que nós te pedimos agora, que a tua boca possa lançar uma palavra sobre a vida de cada um dos teus filhos e ordenar a tua bênção, a bênção do Senhor sobre a vida de cada um deles. Seja salvo, curado, liberto, abençoado, abençoada nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Que Deus possa abençoar sua vida, que Deus possa continuar te dando um restante de noite abençoado e que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Mais uma vez, né? Queremos dizer para você que o Congresso das Mulheres, das Senhoras, das Irmãs da Igreja começa na sexta-feira, com o culto da família, onde todos irão levar as suas famílias, suas mães, pai, filhos, todos que fazem parte da sua família. Você deve orar de hoje até sexta-feira para poder estar lá na igreja numa grande festa, tá bom? Então, lá na sexta-feira vai estar conosco o pastor Aldomário e a pastora Isabel, né? Trazendo a palavra do Senhor. Amém? na terça, a pastora Thelma. E no sábado vai ser a pastora Thelma Bueno. Então, é só a bênção. E domingo, a pastora Solange Timóteo. E no domingo, a irmã Solange Timóteo. Então, vão ser 3 dias maravilhosos. Você não pode perder, tá bom? Então deixa aí reservado, vai orando, para que nada nem ninguém atrapalhe, né? Prejudique a sua bênção, amarre as forças do mal e fica firme, porque Deus tem bênção, Deus tem vitória para você, tá bom? Então amanhã, né? É mais um dia de culto, um dia de oração na igreja, com unção, com óleo. Vai para a casa do Senhor. Você que está afastado, volte. Você que está desanimado, volte. Volte para o Senhor. Volte enquanto é tempo. Volte rapidamente. Né? Porque Deus tem bênção. Deus tem vitória para a sua vida. Tá bom? Deus sempre tem o melhor. Então, se você puder depois, então você entre lá, né? No site, dê o seu like, né? O coraçãozinho. Você pode compartilhar essa mensagem com outras pessoas, né? Para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado.
Depois também essa mensagem vai estar lá no YouTube, né? Então, que você tenha, então, uma semana abençoada, tá bom? Então, já sabem, renova o ânimo, fica firme, aleluia. Como a irmã Hilda falava, a gente é igual àquela palmeira, né? Balança, balança, enverga, mas não cai. Já disse que o vídeo já sai daqui a pouco para o YouTube. Hã? O vídeo daqui a pouco está lá no YouTube. Então Deus abençoe você, tá bom? E lhe dê uma noite de paz. Daqui a pouco já está lá no YouTube essa mensagem. A paz do Senhor para todos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre a tua vida, que o Senhor te dê a paz. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar com todos vós, com todo o povo de Deus, hoje, amanhã e sempre. Amém? Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Até terça-feira, se Deus assim nos permitir. Obrigado.